convido o presidente Luiz Fernando Menucci para vir para cá também. Vamos ao primeiro painel, que é Jornada de Trabalho 6x1, 5x2, impactos, riscos e experiências do setor. E convido agora o nosso palestrante, os participantes conosco. Primeiro, o doutor Maurício Piragibe. Vem para cá, doutor Maurício Piragibe. Vem para cá também. Palmas aí, pô, Maurício. Palmas. O nosso Nelson Goulart, do Restaurante Ibérico, também vem para cá, por gentileza. Que foi nosso presidente. E a Érica, da Barraca do Cláudio. Está aí a Érica também, ok? Os participantes desse nosso painel, que é Jornada de Trabalho 6x1, 5x2. Está aqui o time completo aqui. Deixa eu passar aqui ao doutor Maurício Piragibe o microfone, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês da Brasel. Analisando o tempo aqui com o meu sócio Guilherme Moro. 7 de dezembro do ano passado, 21 anos de Abrazel. Então, praticamente uma vida dentro de uma cozinha. Eu digo que eu conheci diversas câmaras frias, diversos problemas técnicos de cozinha, desde calor até toda a parte operacional. Então, um pouquinho acho que a gente entende desse setor gastronômico. Pessoal, hoje aqui esse painel, acho que, não sei se eu que vou organizar os questionamentos e perguntas, mas a mudança legislativa que está por vir vai ser algo muito tenso, eu diria. Isso porque o projeto da mudança da jornada 6x1 para 5x2 traz uma redução drástica na jornada semanal de trabalho. A ideia ainda que não está definitivamente aprovada é não só a redução dos dias de trabalho, mas sim a redução da jornada semanal de trabalho. Hoje trabalhamos com uma jornada de 44 horas semanais, que é o que todos aplicam, 6 dias por semana, trabalho 7 horas e 20, com 1 hora de intervalo, não é isso? O projeto e a ideia é alterar isso para 36 horas semanais. Então, a ideia é, ao longo do tempo, uma redução de 44 para 36. O que isso vai significar nesses 5x2? Nesses 5 dias de trabalho, a jornada vai prevalecer 7 horas e 20, mas só em 5 dias, fechando as 36 semanais. Então, 1 dia a menos de trabalho, que corresponde a 7 horas e 20 a menos de trabalho na semana. Tá? Então, a pergunta é, doutor Piragibe, essa mudança vai ser abrupta, vai ser imediata, de 44 para 36? Você imagine um acréscimo na folha de pagamento, acho que uma média de 20% de acréscimo, pelo menos, para poder tampar esse buraco que vai acontecer com esse impedimento de trabalhar mais do que 36 horas semanais e mais do que 5 dias consecutivos. Então, a ideia aqui é como fazer isso. A ideia do projeto é, depois que aprovado, entre em vigor no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, a princípio, teremos um tempo para começar a valer essa mudança. 2, a ideia é que reduza 1 hora por semana para poder adaptação. Então, de 44 para 36, teremos pelo menos aí 8 anos até chegarmos a uma redução de 36 horas semanais. Então, é o que diz a ideia e o projeto, ainda não está aprovado definitivamente, para poder acontecer essa redução de forma gradativa. E a pergunta que todo mundo diz, o porquê dessa mudança? Qual que é a origem dessa mudança? Vocês podem verificar que o próximo painel vai ser a norma regulamentadora número 1, que agora vai ser obrigatória a partir de 25 de maio, que é aquela ligada a riscos psicossociais. Então, por que isso? Por causa das doenças relacionadas ao comportamento e à mente que está ocasionando no setor, em todos os setores aí de mão de obra. Então, para vocês terem uma ideia, o aumento de suicídios
em relação ao ambiente de trabalho subiu 38% no último ano. As ações de assédio moral e assédio sexual que ocasionam distúrbios mentais aumentaram em 134% de julho do ano passado até agora. No nosso escritório hoje nós cuidamos de 5.000 ações trabalhistas em andamento. Eu juro que mais de 2.000 têm pedido de assédio moral e de transtornos psicológicos. Então, o ambiente de restaurante é um ambiente que exige demanda, exige atenção. Não sei se vocês lembram aquele seriado do Hell's Kitchen, né? Então, a cozinha sempre foi um inferno, por causa da cobrança, por causa do excesso de trabalho, da qualidade do atendimento e de tudo mais. E a cozinha sempre foi um ambiente um pouco hostil. Tivemos diversas ações de chefe de cozinha assediando diversos funcionários, que gerou diversos prejuízos. Então, a forma de tratativa mudou. Vai ter que mudar. A NR1, que é uma norma regulamentadora que trata a questão de riscos psicossociais, é muito séria. Terão multas pesadas às empresas que não aderirem, né? Então, a NR1, a gente vai tratar daqui a pouco do assunto, para não confundir, mas tem que ter contratação de um psicólogo. As coisas mudaram, né? E com relação à jornada, só dando essa introdução, essa redução vai ser gradativa para adaptação, mas a pergunta é, isso vai resolver o problema de saúde mental, que seria o objetivo principal dessa mudança? Isso vai melhorar o convívio familiar? A pessoa trabalhando 5 dias e descansando 2 vai melhorar o convívio? A resposta prática que eu sinto é não. Por quê? Porque nesse período de ócio, ele vai arrumar um outro trabalho. Hoje já acontece isso. Hoje o empregado trabalha 44 horas semanais para você, ou 7 horas e 20 no dia, ele vai pegar um outro emprego à noite para compor renda. Ou o próprio empregado do restaurante que trabalha com você de dia vai fazer taxa para fazer dobra para compor a renda. Então o problema aqui é muito mais financeiro, de agregar valor e receber, do que psicológico, saúde mental e convívio familiar. Então o ponto aqui, acho que para gerar até começar essa discussão, é que essa mudança, ele não vai deixar de trabalhar e usufruir do convívio familiar para poder fazer uma faxina mental de lazer, de convívio. Ele vai trabalhar em outro emprego para poder compor renda. Eu não sei se vai ser pior do que já está hoje, porque vai gerar um excesso de demanda e um excesso de trabalho que talvez até piore a condição psicológica. Então, o nosso país, eu acho que é um país de terceiro mundo, querem comparar essa mudança de jornada com os países de primeiro mundo, né? Então, eu acho que, a meu ver, isso talvez não vai surtir o resultado esperado que surgiu na Europa, aí, no G20 e outros países aí que tem uma jornada já de 39 horas semanais, 32 horas semanais. Eu acho que não vai ser bem assim, mas passo a palavra aí. Bem, pegando esse gancho, eu, como todos que estão aqui, nós sofremos a cada dia para controlar, né, o nosso CMO, né, o custo da mão de obra, com o nosso CMV. Todo dia a gente tem que estar atingindo esse ponto de equilíbrio, né, ainda mais com os preços de mercadorias que não param de subir, né. Esse ano a gente está sendo impactado também diretamente pelos impostos, né, que estão vindo assim à torta e à direita, e isso também já tem um custo direto na nossa mão de obra. E com essa redução, se for aprovado, vai impactar ainda mais, porque nós vamos ter que ou fechar nossos estabelecimentos, que hoje abrem de domingo a domingo, ou nós vamos ter que colocar 2 turnos, que vai ficar inviável para a empresa, né, sustentar, né, essa condição.
acredito eu na qualidade para o funcionário, mas também acredito eu que a maioria, que hoje eu já tenho muitos funcionários que trabalham tem 2 empregos, não só conosco, né? Trabalham em outros lugares. Então, eu acredito que essa questão que o Piragibe levantou, que eles trabalhando 5 dias por semana, a probabilidade deles ter qualidade de vida, ficar com a família, ter momentos de lazer, não vai atingir nem 60% das pessoas, né? A maioria vai procurar uma segunda renda, a maioria vai fazer a tal da taxa, né? Hoje a gente tem a taxa, né, homologada, tudo certinho, né, que a pessoa tem os mesmos direitos, mas mesmo assim ainda tem muita empresa que contrata só pelo dia. A pessoa vai lá, ganha os trocados dela para ir festar, fazer o que ela quer. Então, eu acho que é um custo muito alto, né, que nós vamos ter, e a gente vai ter que dar essa repaginada, rever conceito, rever muita coisa, né, para nossas empresas se adequarem. Érica, muito obrigado, porque a Brasel está realmente, a nível nacional, CNN, Globo, tal, está colocando realmente da maneira que está sendo imposta. Devia ter um debate maior, né? Como a gente está fazendo aqui. Se estivesse aqui fazendo um debate em relação a isso, talvez eles não colocariam agora para votação. Mas, assim, eu queria passar para o presidente, ex-presidente Nelson Goulart, porque ele, na verdade, ele já se adaptou, né? E eu queria ver também a tua opinião em relação, né, a essa adaptação. Como é que está sendo esses funcionários? Se estão, no teu caso, se realmente estão conseguindo descansar, ou estão trabalhando na folga dele? Como é que está sendo, né, essa aplicação que você fez no Ibérico? Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui de volta com todos. Olha, eu falei boa noite, né? Eu ando assim, né? Luciana sabe, eu ando meio assim. O meu querido e admirável amigo Oséias trouxe uma frase do Winston Churchill. E eu queria trazer uma oração de São Francisco de Assis para vocês. Vamos pensar nela, né? Ele diz mais ou menos assim: que Deus me dê serenidade para mudar as coisas, para aceitar as coisas que eu não posso mudar, inteligência para mudar as coisas que eu posso mudar, né? E sabedoria para distinguir entre uma e outra. Então, assim, o que é um problema? Um problema é uma coisa que pode ser resolvida, né? Se ela não pode ser resolvida, diante de todos os esforços, não pode ser resolvida, não é um problema, é um fato. Aceite esse fato. Porque não adianta nada a indignação. A indignação é um veneno, uma vez eu aprendi isso, né? É um veneno, que nem o veneno da cobra. Morde você, a cobra vai, às vezes você até mata a cobra, mas você fica com aquela coisa dentro de você, você não dorme de noite, porque isso está errado, porque isso está errado, você está indignado. Não quer dizer que você não tenha que se indignar, mas você não pode viver na indignação, porque daí, além de ser um fato, você ainda acaba se prejudicando. Daqui a pouco a NR1 vai ser para você. Você está com problema psicológico, você está com, né? Isso aconteceu com muitos de nós, comigo aconteceu, logo depois da pandemia. A gente estava naquela, né, Luciana, naquela correria da pandemia, e quando a coisa arrefeceu é que a gente foi sentir os efeitos todos daquela situação, né? A pandemia foi algo que transformou a sociedade. A gente sabe disso, né? Os restaurantes de comida aquilo, por exemplo, que tinham 400 por dia, hoje tem 200, e olha lá. Mas essas pessoas não estão comendo mais? Estão, mas mudou, as coisas mudaram. Então nós temos que aceitar. Eu lá no Ibérico, logo depois da pandemia,
depois, ainda estava aquelas coisas, mas a gente já intuía que nós teríamos um problema maior do que o da pandemia, que era o da empregabilidade no Brasil. É muito ruim. A nossa escola é muito ruim. Né? A nossa escola, a escola pública é muito ruim. Então, o jovem sai sem um pensamento lógico, sem uma cidadania consolidada. Né? Ele não, na escola pública, principalmente, isso acontece. O ensino médio no Brasil, o governo quer premiar, né, dar um dinheiro para o aluno que vai para a aula, não para o aluno que estuda. Né? Então, deveria ser pelo aluno que estuda. Ó, vamos, em vez de um Enem depois do terceiro ano, um Enem para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Tirou nota boa, vai ganhar um prêmio. O professor que teve alunos que tiraram várias notas boas, vai ganhar um bônus. Mas não, a gente incentiva outras coisas. Muita gente pensa que eu sou petista, né? Eu não sou, eu sou um liberal, um absoluto liberal. E para um liberal, para valer a meritocracia, tem que ter igualdade à partida. Ora, se a gente tem uma escola toda ela segregada, apartheid nas escolas, com crianças pobres tendo má educação, e aí depois você quer contratar ele, quer que ele tenha, aí que está o segredo, produtividade, ele não vai ter produtividade. Né? Quantos aqui tem máquina de lavar louça profissional no restaurante? Levanta a mão, por favor. Vejam que nem tudo levantou a mão. Se você não tem, quanto custa uma máquina? Ah, custa caro. Quanto custa uma pessoa a mais na louça? Muito mais caro. Produtividade. Aí é aquela coisa que São Francisco fala, preciso ter inteligência para resolver aquilo que eu posso mudar. Então, o nosso setor só tem uma solução ela vai ter que ser implementada. Nós precisamos, para poder ter a redução de horas, aumentar a produtividade desse pessoal. Até o Zéias apresentou aqui a cozinha dele, nós precisamos... Ei, Oséias, cadê o Zéias? Já foi? Está ali. Oséias, nós precisamos botar um curso de cozinheiros na tua cozinha lá. Nós damos aula de graça. Nós precisamos formar o nosso pessoal, nós tentamos isso no passado. E tivemos dificuldades psicológicas do pessoal, lembra disso? Né? Psicológicas. O jovem, a geração Z, está aí, é um fato, aceite. Aceite. Então, há 2 anos eu opero na escala 5x2 e abro de segunda a segunda. Né? A gente não teve maiores dificuldades de implantação da escala 5x2. Por quê? Porque eu tenho que usar a cabeça. Espera aí, eu vou aumentar a minha produtividade. Né? Eu tenho que aumentar a produtividade e melhorar, e para isso eu tenho que melhorar meus equipamentos, as coisas. Né? Um forno combinado, quem tem nessa cozinha? Ó, muito menos gente. Tem gente que faz arroz em panela aqui. Ô Nelson, a tua 5x2 é 44 ou 36? Não, ela é 44 e vai reduzindo. Tem gente que não trabalha... Na 5x2, tem gente que trabalha menos. Eu tenho banco de horas, né? Eles, na verdade, me devem hora, principalmente o pessoal de sala. Me devem hora. Então, é menos. Não vou ter dificuldade nenhuma de baixar para 40, não vai ter dificuldade. É a produtividade, entendeu, pessoal? É a produtividade. Eu gosto da máquina de lavar louça porque é mais fácil. Ó, né, vocês sabem tanto quanto eu, né? Vocês já lavaram louça. Esses dias eu estava lavando louça. Quem sabe operar uma máquina de lavar louça? Quem é inteligente ali, aquilo que eu falo, né, tem pensamento lógico, você vai lá e explica, olha, você vai colocar assim, 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 aqui os talheres, pá. Uma máquina de lavar louça lava 28 pratos, 28 talheres, 28 facas, 28 garfos.
em um ciclo de 2 minutos, gasta menos detergente, lava a 80 graus, portanto, higieniza, vai quente para a sala, tudo mais, né? E uma pessoa opera. Agora, se você não tem isso, vai ter um serviço menor, vai gastar mais detergente e vai ter que ter 2 pessoas para fazer. Então, produtividade é o problema do Brasil. O Brasil é um país pouco produtivo. Ontem circulou nos grupos, eu já vou falar mais sobre a escala, mas ontem segurou em alguns grupos, eu frequentei muito tempo grupos de pessoal de farmácia, de medicamentos, essas coisas, né? Então, o pessoal de farmácias tem muitos funcionários, né? E a escala 6x1 para eles é muito importante, né? Escala 5x2, com 5.000 funcionários, você imagina que loucura que vai ser para ele lá se ele não está preparado para isso. E aí circulou um vídeo de uma pessoa que eu admiro, falando que nós precisamos reconhecer que somos um país pobre e que pobre precisa trabalhar mais, né? Não trabalhar menos. Nós precisamos nos reconhecer um país pobre. E a premissa está errada. Nós não somos pobres. O Brasil é rico. O que nós não temos é produtividade. Né? Nós não temos é produtividade. Então, e a produtividade é a responsabilidade de quem? É do dono do estabelecimento, do dono do restaurante. Ora, se você não está concentrado nisso, você não vai resolver o problema. Lembra de São Francisco, então tem que aceitar. Isso vai acontecer. Ah, mas o motivo está errado. Vai acontecer. Então, se prepare para isso. Aumente a tua produtividade. Trabalhe com equipamentos. Né? Como eu disse, tem gente que fazendo arroz em 2026, fazendo arroz em panela. Você enfia no forno combinado. Né? Numa GN de 20 centímetros, 4 quilos de arroz, né? 8 litros de água. Se você quer fazer o teu arroz, uma fritada de alho e tal, põe lá o sal e coloca lá dentro. Numa outra GN, você coloca as tuas verduras que você quer fazer no vapor naquele dia. Numa outra GN, você quer ressuscitar, eu falo ressuscitar, alguma coisa do dia anterior. Coloca lá. Cabe em 5 ou cabe em 3, dependendo do teu forno combinado. Você vai apertar o botão, se o arroz é parbolizado, é 35 minutos, 98 graus, 100% de vapor. Vai apertar o Enter. E vai fazer outra coisa, meu. E vai fazer os outros trabalhos. Aí chega de noite, chega dali a 40 minutos, está pronto o arroz, soltinho, sem grudar no fundo, não é? Soltinho, coisa mais linda do mundo, você vai dizer assim, meu Deus do céu, por que eu nunca pensei nisso? Né? Ah, mas um forno combinado é muito caro. Não, o da prática não é caro, aqui é uma fábrica nacional. Ah, o Banco do Brasil, o pessoal do Banco do Brasil está aí ainda? O Banco do Brasil financia, porque é nacional, tem de equipamentos, né? Tem, como é que chama? O Finame de equipamentos, a prática trabalha com ele. Né? Então, sabe, a indignação só que isso está errado tal, não vai resolver, porque vai mudar do mesmo jeito. Então, a gente tem que melhorar a nossa produtividade. A solução para a escala 5x2 é produtividade. Nelson, assim, por causa do horário, então, assim, eu vou passar agora para o... Só um pouquinho sobre a escala 5x2, que eu acabei não falando, uma coisa importante. No meu caso, e eu acredito que em muitos casos dos que abrem almoço e jantar, nós temos assim, né, a semana assim, né? Segunda-feira, menos, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, certo? Então, eu concentro as minhas folgas de segunda a quinta. Quando chega sexta, eu estou com a equipe toda completa lá, sábado, e a equipe toda completa lá, e domingo. Eu fiz uma consulta, Piragibe, lá no sindicato, porque a gente esquece, né? A gente tem que pensar. Ó, nós temos que dar um domingo por mês, certo? Então, quando eu dou o domingo hoje, e a pessoa folga, por exemplo, segunda e terça, então ela vem trabalhar na terça.
Entende? Ele continua com 2 dias de folga. Certo? Na terça. Eu fiz uma consulta no sindicato e é possível a gente incluir no nosso acordo coletivo que essa folga dominical fique a cada 2 meses. Isso já nos ajuda um pouco, não ajuda? Então, é um debruçar sobre como eu resolvo e não interiorizar como isso é ruim e como isso me causa indignação. Entende? Não é que você não tenha que ter indignação, você tem que ter. Mas o debruçar é sobre a solução das coisas e não sobre como eu me sinto a respeito delas nesse sentido. Tá? Então, pense, pesquise, vá ali na loja da prática, veja lá. Sabe? Um forno combinado, você coloca o feijão lá dentro. Pode fazer feijão para a semana inteira, porque feijão dá para guardar. Você pode fazer feijão para a semana inteira. Aperta o botão e vai dormir. No outro dia de manhã ele está pronto. Ele está trabalhando 24 horas para você. Não tem 13º, não tem férias, não tem PIS, PASEP, fundo de garantia. Não tem nada. Tem garantia de 1 ano. Que funcionário que tem garantia de 1 ano? Né? Está difícil de ter garantia de 3 meses. Né? Então, tem garantia de 1 ano. Quando fica doente, o médico vem. Tá certo? Você sabe que ele está doente de verdade, porque ele estragou. Né? Então, a produtividade, gente, vamos parar de nos indignar e vamos atrás. Vocês são todas pessoas inteligentes e vão conseguir. E vão conseguir. Pensa lá no que dá para melhorar. Sabe? O que você pode fazer. O Oséias já se comprometeu. Vamos lá ensinar esse povo a usar forno combinado, a trabalhar com equipamentos mais modernos. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade aí. Não, Falei demais, né? Vamos bater palma para o Nelson aqui. Ô, Nelson, tens que vir mais no nosso café de negócios, tá? É muito importante vir. O Piragibe, antes, vai fazer. Piragibe, tu queria falar alguma coisa? É só um detalhe, pessoal, importante que passou. Eu acho que todos sabem que o STF está para decidir em relação à pejotização, né? A validade do contrato PJ. Então, uma situação que nós separamos é que parece que o judiciário e o executivo não estão conversando, né? Eles querem reduzir para 5x2, com uma jornada de 36, e estão querendo validar o contrato de PJ para qualquer tipo de atividade e de função. Então, se automaticamente for aprovado o 5x2 e a pejotização também for válida, não teremos mais CLT. Ainda mais um CLT com uma jornada reduzida e uma proporção 5x2. Então, vocês imaginem o tamanho da discrepância dos poderes, um autorizando a pejotização para qualquer tipo de atividade e o outro querendo impor limite semanal e limite diário de trabalho. Então, ao meu ver, vão acontecer demissões em massa, tudo para conseguir contratar pessoas no modo PJ com abertura de MEI e sem limite de horário, sem piso salarial, sem 13º nem férias. Então, vai precarizar todo o setor e tudo. Muitos vão trabalhar por comida e por casa, porque não vai ter mais os impeditivos e as barreiras seletistas para quem é PJ. Então, essa discrepância dos poderes, um autorizando a pejotização e o outro restringindo jornada e dia de trabalho, eu não sei como é que vai ficar. Então, nós acreditamos que esse mês teremos uma decisão do STF em relação à pejotização. Quem pode ser PJ? Seu garçom pode ser PJ? Seu gerente? Né? Ou só seu advogado, sua nutricionista, seu motoboy? Ou será que todos vão poder ser PJ? Então, essa decisão, o mundo jurídico está aguardando de forma ansiosa, que deve acontecer ainda esse ano.
Então, se vier o 5x2 e a pejotização for liberada, eu acho que vai virar uma grande bagunça, né? Só para ajudar a discussão, a palavra pejotização, nós é que criamos, né? O que eles vão julgar é a terceirização. Eu escutei um juiz na CBN no sábado de manhã, né? Juiz de trabalho aqui, famoso aqui do Paraná, que participou da reforma trabalhista do Temer, e ele estava fazendo uma distinção entre terceirização e pejotização, que eu achei interessante o pensamento dele, porque a gente fica pensando em pejotização e a gente tem que pensar em terceirização. O que o STF vai decidir é o que pode ser terceirizado, né? Então, não necessariamente vai acabar com a CLT. Então, temos que estar preparados para tudo, né? Preparados para tudo. É um tema complexo. Tem um ditado que diz assim: o que parece que não tem solução, solucionado está, né? É o fato, né? Então, mas na realidade tudo tem uma solução, como tu disse, a gente tem que se debruçar em achar essa solução, que é a questão de adaptação, e que é uma verdade também que as pessoas, se tiverem esses dias de folga a mais, com certeza eles estarão trabalhando em outro local, porque se você pegar hoje alguém que trabalha 12 por 36, ele trabalha 12 horas comigo e 12 horas com o outro. Então, às vezes, está trabalhando todo dia 12 horas, exatamente por causa da questão de dificuldade financeira, e isso não vai mudar. Mas a gente vai ter que se adaptar, nós vamos achar a solução com certeza, e essa solução vai ser vendo os exemplos, que nem tu deste agora, né? Para a gente poder, na associação aqui, achar, cada um pensar de uma forma e a gente chegar num consenso que fique bom para todos. Eu gostaria de agradecer a Érica, você também, meu grande presidente, que foi realmente pegou uma época bem difícil da pandemia, agradecer o Piragibe, e o Piragibe está à disposição para vocês aí, que hoje a gente considera ele um dos advogados mais importantes na área da gastronomia, né? E a Érica, né? Foi o que falei, né? Todos sejam sempre muito bem-vindos nesse café, e o próximo tema vai ser bem interessante também. Muito obrigado, presidente Luiz Fernando Menúcio. Obrigado ao doutor Maurício Piragibe, Nelson Goulart, do Restaurante Ibérico, a Érica, da Barraca do Cláudio, o nosso Luciano, também aqui, muito obrigado.